Quem é você? Eu sou humano, uma pessoa como você. Estou aqui jogando Cyberpunk 2077, mas esse vídeo não é sobre o jogo. Quero agradecer a vocês que voltaram, e se esse é seu primeiro vídeo, acomode-se. A viagem e as perguntas já vão começar. Talvez você não tenha idade para conhecer uma animação onde o Pateta é um cidadão de bem, pacato, mas quando entra em seu veículo ele se torna um maníaco. Seria esse o desejo de ser opressor que o Paulo Freire se referia? Porque no final a via é pública, não é do carro, mas sempre que estamos atrás do volante acreditamos que a rua é só nossa. Quando foi que a rua é nós virou a rua é minha? Acredito muito que isso também faz parte do projeto de dividir-nos. Afinal, se você tem, contudo, um veículo automotor, você pode acreditar que está acima de quem está a pé, de patins, skate, bicicleta e etc. Até porque carros despertam uma certa competitividade. E eu me lembrei de uma história, de uma entrevista de emprego para um cargo ligado ao web design, onde eu fui perguntado sobre alguém que eu admirava. E eu respondi que não havia alguém especial, mas eu admirava o Michael Jordan. O entrevistador ficou meio perdido, sei lá, acho que ele esperava que eu falasse o nome de alguém da área, tipo Bill Gates, Steve Jobs. Mas eu admiro o Michael Jordan simplesmente porque ele tem algo que eu não tenho, que é foco. E foco em vencer. Há histórias de que ele disputava nas práticas de treino e que nunca perdeu para ninguém do time. Para alguém que não tem uma coisa favorita é muito difícil, porque eu tenho ciclos de foco. Às vezes eu nem escolhi. No momento são volantes para videogames, mas é só porque vai lançar o Forza novo, e eu gostei muito. Mas eu sei que daqui a alguns meses esse foco acaba e aparece algo novo. Mas voltando à história, qual é o seu foco? Ele é seu mesmo? Qual que é o preço que você está disposto a pagar para fazer isso acontecer? E quando eu falo em preço, nem estou falando de dinheiro, porque algumas coisas a gente só conquista depois das 10 mil horas que te tornam especialista em algo. E daí o meu problema. Eu não acredito haver algo que me prenda essas 10 mil horas. Daí minha admiração pelo Michael Jordan. O cara manteve o foco dele em vencer até hoje. E olha que hoje ele só está injetando dinheiro, mas você ouve a satisfação dele em falar sobre a vitória. Eu imagino o preço que ele pagou ou paga por ser assim. Talvez seja por isso que eu não me veja fazendo algo assim. A ansiedade me sabota antes. Mas tudo isso é um trabalho, uma outra construção. E é difícil porque a gente tem que se desconstruir primeiro para depois começar a se refazer. Porque eu fui ensinado que o homem é provedor, é força, é a cabeça. E no fim a gente é só umas melancias cheias de depressão e ansiedade. Desconstrução e reconstrução. Esses papos de Red Pill eu pensava quando eu tinha 13 e era no século passado. Esses papos de achar que o nosso país é uma merda eu tinha com 13 e era no século passado. A gente foi bombardeado de cultura estadunidense e acreditou que essa merda era o sonho. Mas ninguém contou pra gente o preço de vender esse sonho. E hoje a gente vê geral zumbi de opioide na terra dos livres. Eu demorei 40 anos para ter um carro, uma casa, um videogame de última geração. E só tenho isso porque eu comecei a me desconstruir e me reconstruir com a ajuda de uma galera que estava ao meu redor. Uns me abriram os olhos para o que eu precisava desconstruir e outros para quem eu precisava reconstruir. Acredito muito que para a gente ter uma vida boa, a gente tem que entender os preços que a gente paga por essas escolhas que a gente faz. E que nem sempre esses preços são em dinheiro. Às vezes é só paz de espírito mesmo. Para finalizar, quero contar uma história de uma vereadora aqui da minha cidade. Com certeza você deve ter alguém assim na sua também. Porque é a nova modinha política. Ela foi eleita e começou a fazer aqueles vídeos idiotas entrando em posto de saúde e constrangendo os servidores. Eu perdi meu tempo escrevendo mensagens dizendo que, mesmo não tendo votado nela, o papel dela como vereadora era trabalhar para todos os cidadãos, inclusive os que ela estava constrangendo em seus vídeos. Me estendi dizendo que o que ela fazia era errado e poderia trazer problemas para ela. Pois é, ela está recebendo a terceira denúncia. A vida é assim, a gente faz o que pode, nem sempre vai dar certo, e cabe a nós desenvolver maneiras de lidar com essas situações. A gente, no fim das coisas, está nesse rolê temporariamente. Não precisamos nos desesperar. Conhecer, reconhecer, desconstruir e reconstruir. Um dia de cada vez, uma ação de cada vez. Lembrar que não estamos sozinhos nessa massa de terra e água que gira em torno de uma estrela. Tentar ver através dos olhos dos outros ajuda muito. Estou me estendendo um pouco e já perdendo o fio da história.
Agradeço demais esse tempo que você gastou aqui comigo, agradeço os likes, os compartilhamentos e as inscrições. Um grande abraço e continuamos a nos questionar, nos organizar e sonhar.